boa tarde para você, telespectador e internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Eu falo aqui diretamente do plenário, onde daqui a pouco você vai acompanhar a 28ª sessão ordinária deste ano, nesta quinta-feira, dia 18 de maio. Bom, um dos destaques dessa sessão deve ser a repercussão da audiência pública que aconteceu em Brasília na última terça-feira e reuniu 13 vereadores aqui de Guarulhos. Eles foram para Brasília em comitiva justamente para tratar da questão da reabertura da ponte sobre o rio Baquirivu. Na verdade, essa ponte fazia o acesso, porque ela está fechada, então o acesso entre a Avenida Jamil João Zarif e a rodovia Hélio Smith, ali na região do aeroporto. Então hoje eles devem falar sobre o resultado aí dessa audiência pública de terça-feira. Vamos falar um pouquinho agora da sessão propriamente dita. Hoje tem 2 oradores inscritos na Tribuna Livre, o senhor Pedro Gomes de Oliveira Filho e também Joel Lopes Paradela. Então haverá 2 oradores aí para a Tribuna Livre. Vamos falar um pouquinho agora do grande expediente, que tem uma pauta aí com 40 itens, 37 requerimentos e 3 projetos de lei. Um desses projetos de lei é de autoria do vereador Geraldo Celestino, do PSDB. O vereador propõe aí a transformação da central de abastecimento do PAC-Secap, chamada aí Dr. Horácio de Almeida, em um mercado municipal. Já na ordem do dia, 6 itens previstos na pauta, 5 deles têm parecer, ou seja, podem ser discutidos e votados ainda na tarde de hoje. Há 2 projetos em segunda discussão e votação. Um desses projetos é de autoria do professor Jesus, do Democratas. Ele proíbe que hospitais façam a retenção da maca do SAMU. Então, se esse projeto for aprovado na tarde de hoje, ele vai para a sanção do prefeito. Tem ainda 2 projetos em primeira discussão e votação e um deles foi assinado por 25 vereadores da legislatura anterior. Esse projeto prevê que hospitais sejam obrigados a fixar em um local visível a lista dos médicos plantonistas e também o nome do médico responsável pelo plantão. Então esses são alguns dos destaques da 28ª sessão ordinária deste ano, que você vai acompanhar com todos os detalhes na nossa transmissão ao vivo e na íntegra. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente com a palavra a vereadora Janete Pietá. Boa tarde a todas e a todos que nos assistem, que nos acompanham pela TV Câmara, aos vereadores e às vereadoras. Em primeiro lugar, senhor presidente, fora Temer e direta já. Essa é a mensagem que eu quero trazer hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma vergonha que um presidente mantenha o silêncio de um preso como Cunha, pegando o dinheiro da JBS. Com todo respeito aos vereadores do PMDB históricos e aqueles que são históricos do PMDB, eu quero dizer, fora Temer, direta já, e dizer para todas e para todos que com Lula não conseguiram ainda provar nada depois de 3 anos. E veja o que ocorreu agora com o senhor Aécio. A irmãzinha já está presa, Geraldo Celestino. A JBS, frigorífico, que bancava, o Aécio pediu dinheiro para pagar o advogado para defendê-lo do Lava Jato. É uma vergonha, temos que ir para a rua, queremos que o Temer saia imediatamente. Mas eu não posso deixar de dizer que eu defendo a PEC 227 do Miro Teixeira. Essa PEC muda a Constituição, dizendo que até antes de 6 meses do final do mandato é possível eleger direto. Porque senão nós vamos para uma eleição indireta com quem?
com os 81 dos senadores e 513 deputados que estão comprometidos, vereador Lamé. Muitos deles foram financiados pelo Cunha, que estava preso e estava em silêncio, não como Zé Dirceu, que ficou em silêncio. Ele estava em silêncio porque estava recebendo uma grana, e muita grana. Então, não posso deixar de mostrar e de falar, fora Temer, direta já. É essa a nossa proposta. Bom, em segundo lugar, eu quero dizer que hoje eu deveria estar em um fórum de combate ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente, proteção às vítimas, penalização dos agressores e investigação dos crimes. E, para concluir, porque faltam poucos minutos, alguns me cobraram se eu fui a Brasília. Dona Maria, eu fui a Brasília sim, fui porque eu defendo a cidade, paguei a minha passagem ida e volta. Por que que eu fui? Eu fui porque aquele acesso atinge a mais de 300 mil pessoas. Estou vendo aí um companheiro do Taboão e afeta profundamente aquela região. E afeta o líder do governo, o Carneiro, também já esteve em Brasília nessa luta. Quero dizer que lá defendi que a comissão que vai estudar o acesso ao aeroporto seja composto por vereadores dessa casa, senhor presidente. E o senhor presidente tem que fazer gestões, sim. Não pode ser só compostas por deputados, pelo governo do estado. Tem que compor por esta casa, porque essa casa representa o povo. Então, considero que foi uma vergonha que o governo Guti não estivesse lá e era a marcha dos prefeitos. Ele podia, sim, estar naquela audiência, mas a luta política, ele está prestigiando quem? O outro deputado, né? Que, aliás, todo mundo sabe que está tendo grandes negociações para o filho dele vir para essa casa, né? Então, eu tenho que dizer que a Infraero, a Gru Airport, realmente não defende o interesse dessa cidade. Teria muita coisa a falar, senhor presidente, mas por hoje eu termino dizendo um absurdo. A morte do Diego, um rapaz que morreu num surto devido a drogas, e o HMU não foi capaz de defender a vida daquele rapaz que estava surtado. Então, não vai dar tempo de eu falar sobre a saúde, mas eu falarei posteriormente. E parabéns aos 13 vereadores que foram, bem como o deputado Gileno, que participou da audiência. Muito obrigado. Estou revogando. Com a palavra, o vereador doutor Alexandre Dentista. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, novos pares, público, vereador Moreira, um prazer em revê-lo, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Também irei engrossar o coro da nobre vereadora Janete. Realmente, eu sou parceiro da primeira parte, fora Temer. Mas a Constituição, pelo tempo já decorrido desse desgoverno que teve o país até agora, infelizmente, agora direta já, só em 2018. Então, na verdade, vai ser realmente, a hora que o Temer sai dali, depois vão ter que, dentro de 3 meses, realmente, o Congresso escolher indiretamente o novo presidente da nossa República. Mas eu acredito que qualquer um que for escolhido deve ser melhor do que os 2 que passaram por ali. Mas, de qualquer maneira, eu vim aqui para falar também sobre algumas andanças minhas na cidade de Guarulhos. Eu tive recentemente ali no Parque Santo Antônio, ali na Barroca, e próximo ali à Rua Diva, ali na Barroca, conversando com alguns moradores, principalmente que ali tem um grande condomínio que realmente tem mais de 400 famílias. E tanto a Rua Diva quanto uma outra rua
perpendicular ali à Rua Diva, os dois lados, mesmo com mais de 400 famílias, num condomínio, eles tinham um estacionamento ali que era uma área pública, hoje está sendo construída ali uma creche, e mesmo sem esse espaço que eles tinham, e ainda para piorar a situação daquela área, daquela região, as ruas, a Diva e outra rua ali também, fora Temer, vereadora Janete, parabéns. Agora, aos dois lados da rua, proibido estacionar. Então isso já é uma antiga discussão nossa ali, e eu venho conversando com os moradores, e dessa vez, além da conversa com os moradores, eu tive a preocupação de falar com a diretora da escola municipal que tem ali, Escola Isolina. Eu fui falar com a diretora também para saber a opinião dela dos dois lados da rua ser proibido estacionar. E tive cobrando o secretário de Trânsito e Transporte, os técnicos da secretaria, para que realmente possa, que um dos lados fique livre para que aquela comunidade possa estacionar seus carros, porque ali é muita gente, mais de 400 famílias, e não tem área ali para novos estacionamentos para aquele povo ali. Então realmente é um caos no trânsito ali naquela região. E eu estou cobrando ali para aquela região que realmente um dos lados seja permitido estacionar para suavizar um pouco o desgaste no trânsito naquela região. Também tive ali na obra que está tendo da creche, analisando o andamento daquela obra que está parada. E eu tive conversando com o secretário Zeituni, não só ali, também na Vila Galvão, a creche da Vila Galvão tem cobrado constantemente para acelerar o término dessa obra da creche ali da Vila Galvão, na Avenida Pedro Souza Lopes, com a Rua Ipiranga. E eu tenho cobrado porque hoje um dos propósitos maiores do secretário de Educação da nossa cidade, o doutor Alexandre Zeituni, é exatamente acabar com a fila de mais de 11 mil crianças fora das salas de aula, tanto também em creche. E nós, vereadores, somos constantemente cobrados esse apoio. Mas, infelizmente, não se pode cortar fila de jeito nenhum e tem que realmente ampliar novas creches para poder diminuir essa fila. Então, vem cobrando ali, tanto ali da creche da Vila Galvão, da Pedro Souza Lopes, como essa creche da Rua Diva, para que o mais rápido possível possa ser feita essa obra, acabar o mais rápido possível, para que possa diminuir essa fila, porque, infelizmente, a fila em toda a cidade de Guarulhos é gigantesca. E para poder diminuir essa fila, diminuir essa demanda, que é direito da criança estar na sala de aula, é exatamente acelerando essas obras aí. Também ali o céu do Continental também está morosa aquela obra, então tem conversado e cobrado muito o secretário Zeituni para que ele nos ajude a acelerar e acabar o mais rápido possível com essas obras para poder beneficiar a nossa população, beneficiar as nossas crianças que estão ainda fora da sala de aula, que é muito bom. As mães deixando seus filhos nas salas de aula, pode trabalhar, pode poder aumentar a renda familiar. Então, isso é bom para a família, isso é bom para a criança estudar. Por isso que eu venho cobrando ali para aquela região, não apenas a obra da creche ali da Rua Diva, como também a parte de trânsito eu venho cobrando também. Muito obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Com a palavra, vereador Zé Luiz. Boa tarde a todos. Queria aqui fazer uso da palavra para comentar algumas questões que considero importantes. A primeira delas é que terça-feira nós não tivemos sessão aqui na Câmara, por conta de que 13 vereadores estavam em Brasília, conversando, discutindo na audiência pública a questão da abertura do acesso ao aeroporto, uma questão importante. Queria cumprimentar aqui os vereadores, e nós não tivemos a oportunidade, então, de ter sessão naquele momento. Eu queria lembrar que no dia 16, na terça-feira, nós tivemos a comemoração do Dia do Gari. O Dia do Gari é comemorado no dia 16 de maio, e a gente sempre faz questão de mencionar aqui, na tribuna da Câmara, a importância desses profissionais na área da limpeza da nossa cidade, da limpeza das cidades brasileiras. Aqui no caso de Guarulhos, esse serviço, esse trabalho é desenvolvido pelos funcionários da ProGuaru. Então eu queria registrar aqui, publicamente, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração
enquanto guarulhense, a todo gari, a todos os funcionários da ProGuaru que executam e exercem essa tão importante função na cidade de Guarulhos. Queria também aproveitar aqui para repercutir o dia 17, que é o dia de combate à homofobia municipal, através de uma lei que este vereador propôs aqui na Câmara Municipal, aprovada, e nós tivemos, então, no dia 17, a lembrança do dia de combate à homofobia. E queria aqui torcer uma notícia dada no jornal Folha Metropolitana, que a Subsecretaria de Diversidade da Prefeitura intenciona criar um serviço de disque denúncia a denúncias de crime de homofobia. Torço para que esse procedimento, de fato, se execute e nós tenhamos no poder público da cidade um serviço dessa natureza, porque existe sim ainda muitos crimes cometidos contra as pessoas pela sua orientação sexual. E nós estamos, no pleno século XXI, temos que combater toda forma, toda ideia intolerante que possa permear a nossa sociedade. Queria também, não poder deixar aqui de repercutir no meu momento de fala, todos os acontecimentos que estão acontecendo hoje no nosso país, especialmente no governo federal. É um momento triste, um momento muito difícil. Penso que nós, como parlamentares eleitos pelo povo, não devemos, de nenhuma forma, deixarmos de estarmos atentos a isso, deixarmos, vereadora Dona Maria, de nos posicionarmos, porque o país vai, de fato, viver um momento bastante obscuro, um momento de muita tensão, né? E nós, como parlamentares políticos que somos, temos que nos posicionar, temos que acompanhar o desenvolvimento dos acontecimentos e, claramente, tomar uma posição, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a atual crise política por qual passa o nosso país, do ponto de vista das suas instituições, não dá outra forma de ação a não ser a aprovação de uma emenda constitucional no Congresso Nacional e passar o país a limpo, né? Chamando eleições diretas para todos os cargos, inclusive para o Congresso Nacional, para o Senado Federal e a nível da Presidência da República. Não é possível que não seja tomada uma medida nesse sentido. E acho que nós, como vereadores, temos que estar atentos, participarmos, não podemos nos ausentarmos do debate, seja na rede social, seja na cidade, seja na sociedade, no bairro, na vizinhança, aonde nós moramos, mas é o momento onde nós vamos ter que nos posicionar e, principalmente, em favor e em defesa da democracia nesse país, porque a atual crise pode mergulhar o país para soluções não democráticas, soluções aventureiras, soluções que podem colocar em xeque o exercício e o direito das pessoas. Então, eu acho que nós temos que estar muito atentos, nos posicionarmos. Então, eu quero deixar público aqui, nesse finalizar da minha fala, a defesa pela direta já, passar o país a limpo, através de uma emenda constitucional. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson Souza. Oi? Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara, na casa, os que nos assistem em casa. Primeiro, dizer aqui que os vereadores Zé Luiz já repercutiram, a vereadora Janete também repercutiu, as notícias de ontem, onde nós estamos acompanhando esse caso, onde ontem até aquela emissora de televisão que detém mais de 60% da audiência no Brasil,
teve dificuldade de dar a notícia. Uma notícia gravíssima que envolve o ilegítimo presidente Michel Temer, que envolve o candidato a presidente pelo PSDB nas últimas eleições, adversário da presidenta eleita Dilma Rousseff, Aécio Neves. Aécio que já tinha sido denunciado mais de 27 vezes, mais de quase 30 vezes, mais de 20, quase 30. E, na verdade, se fazia um silêncio total sobre isso. Curioso é que o Aécio perdeu o partido. Ele não tem partido. Ontem, no Jornal Nacional, se dizia Aécio Neves bem baixinho. E o partido que ele é afiliado esqueceram. A maior emissora, a maior equipe de jornalismo que acompanha o Brasil é a da TV Globo, e eles não conseguiram, trocaram palavras, gaguejaram e tiveram dificuldade de dar a notícia. Diferente de outras notícias de outros partidos, em especial o PT, onde eles falavam de boca cheia. Então, espero que hoje se faça uma reflexão no Brasil inteiro, nas casas legislativas como a nossa, mas, em especial, dizer que a saída não é a saída de escolher dentro de um Congresso desmoralizado. A saída para Temer é renúncia, mas que não haja a escolha de um presidente num Congresso contaminado pelas denúncias, num Congresso vendido para as grandes corporações, num Congresso que não tem a mínima condição moral e ética de escolher um presidente, mesmo que seja interino. Apelamos para que sejam convocadas eleições, que o povo decida, que o poder de decisão volte ao povo brasileiro e o povo decida sobre quem vai governar esse país no próximo período. Então, gostaria aqui de deixar isso registrado. No tempo que me resta, também gostaria aqui de dizer que hoje nós tivemos o início da greve dos servidores, servidoras, dos trabalhadores públicos municipais, numa grande assembleia, com mais de 1000 pessoas, aqui na Praça Getúlio Vargas. Eu estive lá acompanhando, junto com outros vereadores, vereador Barreto estava lá, vereador Zé Luiz, vereadora Janete, vereadora Genilda, estavam acompanhando essa assembleia hoje, muito representativa. Caminhamos em passeata até a porta da prefeitura, os servidores estão lá, aguardando uma resposta do prefeito, e disseram que também virão a esta casa no dia de hoje, por isso que eu peço que a gente não esvazie a sessão, que a gente toque a sessão normalmente para poder receber nesta Casa de Leis os servidores públicos que vêm aqui durante a sua campanha salarial reivindicar mais do que 2%. Dizer para vocês que os servidores estão com garra, estão unidos, diversas categorias estiveram presentes hoje na praça, pude verificar isso. E diferentemente de outras épocas, todos os vereadores que lá estiveram não pediram e até dialogaram com o sindicato para não fazer uso do caminhão do sindicato, para transformar aquilo num ato político partidário. Nós fizemos diferente, a liberdade é do sindicato, quem dirige a assembleia é o presidente do sindicato, quem vai decidir os rumos é a categoria, diferente dos vários vídeos que a gente tem visto nas últimas greves dos servidores, onde inclusive o atual prefeito participou ativamente, se manifestando lá pela reposição salarial integral, pela valorização dos servidores, pelo direito à greve, pela valorização em todos os aspectos, não apenas financeiro. Agora, como diz aquele ditado, chegou a hora da onça beber água. Nós vamos ver se tudo aquilo que foi dito era apenas no palanque eleitoral, aproveitando a categoria dos servidores, ou se o que foi dito vai ser cumprido agora. 2% já é descumprir o que foi falado. Aquele que no palanque, enquanto vereador, prometeu reposição das perdas e cobrava do prefeito da época, pelo menos a inflação, mandou e anunciou uma proposta de 2%. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Hoje, inclusive, o caminhão de som anunciou por diversas vezes que o microfone estava aberto para o prefeito subir lá, como subiu das outras vezes, para fazer propaganda eleitoral. Mas agora deveria subir na condição de prefeito e explicar o que o secretário de administração não conseguiu. O secretário de administração gravou um vídeo
Curioso, para dizer o mínimo. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente. Curioso, para dizer o mínimo, onde ele consegue transformar um aumento que o próprio prefeito diz que é 2%, ele consegue transformar em 11%. Ou seja, ele inclui tudo no aumento. Até o oxigênio que o servidor respira está no aumento. Ou seja, esse cálculo é um cálculo irreal. Nós estamos aqui solidários à luta dos servidores públicos municipais de Guarulhos pela reposição das perdas salariais. Obrigado. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público presente, público que nos assiste em casa. Eu vim à tribuna hoje repercutir algumas, talvez, uns assuntos mais maneiros, né, do que essa sujeira que está acontecendo em Brasília e também dos desgovernos aqui no município, que o Edmilson já falou, já me representou, o Edmilson já me representou bem aqui, que é a greve dos servidores municipais. Nem vou entrar a fundo, porque eu estive lá também, Edmilson, passei por lá pela praça Getúlio Vargas, prestando solidariedade aos trabalhadores municipais. E eu também gostaria de ver o prefeito lá, né, que outrora subiu no palanque para fazer campanha eleitoral. Agora tem que praticar para dizer que o justificar, que talvez o injustificável, que é o mísero aumento de 2%, quando outrora ele diria que era o prefeito anterior daria reajuste pequeno. Então agora vamos ver o que o prefeito tem para dizer, e nada melhor que um dia atrás do outro, né? Mas o meu papo aqui é mais a menos. Eu queria conclamar a população, principalmente a população aqui de Guarulhos, o movimento que nós estamos organizando lá no Pimentas, sobre a questão da doação de sangue. Os hospitais municipais, principalmente municipais, aqui pelo menos o que eu acompanho, está com os estoques de sangue muito pequeno, muito precário, e todo ano, nessa época do ano, o período mais com a temperatura mais amena, nós organizamos mutirões de doação de sangue. Começou hoje a juventude do Pimenta, os alunos do cursinho comunitário, outros projetos sociais que a gente lida com a juventude na área de esporte, e pessoas na região no qual eu tenho acesso. A gente faz esse mutirão, e agora eu me comprometi, junto com o hospital, toda quinta-feira, a gente ir lá com a quantidade enorme de pessoas para fazer essa doação de sangue. Então eu conclamo a população guarulhense sensibilizar por essa causa, que os hospitais estão com o estoque baixíssimos, e cabemos a nós, cidadãs da cidade de Guarulhos, se comover com o problema e ir lá fazer esse gesto de solidariedade. Então, outro assunto que eu queria abordar aqui é sobre os insumos, a falta de insumos, não só nos hospitais, mas também nas UBS. É reclamação de tudo quanto é lado. A maioria dos postos dentários, as cadeiras e os dentistas não estão trabalhando por falta de coisas básicas. Às vezes, arrumar uma cadeira, e essa nova gestão não consegue arrumar uma cadeira. O posto, a cadeira do dentista, do Aracida está quebrado, lá do Marcos Freire tem uma quebrada, lá do Normândia, são vários locais que estão parados, sem manutenção. Acho que esse governo conseguiu uma proeza incrível, incrível. No espaço de 4 meses, destruiu o que já tinha. É uma rapidez terrível. Agora a gente tem que entender
Por que dessa destruição? Dessa rapidez da destruição dos serviços públicos, principalmente da saúde. Por que dessa destruição tão rápida? Será justificativa para privatizar? Porque, geralmente, quando eles querem privatizar alguma coisa, é simples, precariza para depois justificar a privatização. Que eu acho que é o que está acontecendo. Não é possível os caras, no espaço de 4 meses, conseguir destruir o que já pouco funcionava na cidade. Então, é um absurdo que nós estamos vivendo aqui na cidade de Guarulhos, uma falta de respeito. Eu tenho andado as UBS, falta tudo, falta tudo, falta tudo. Antigamente, o Geraldo Celestino falava aqui que faltava cibalena. Agora falta cibalena, falta injeção, falta médico, falta funcionário, falta tudo. Então, a falta de respeito com a população de Guarulhos. É isso. Com a palavra, a vereadora Cássio Portela. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Boa tarde a todos presentes. Hoje eu vou falar da revitalização da Praça de Estela Maris, aonde, quando eu comecei a limpar várias praças aí, um empresário viu esse trabalho nosso, presidente, e convidou a gente, doando tintas e pincéis, e pediu para a gente revitalizar a Praça do Estela Maris. E com isso a gente criou uma parceria com o Wellington, dono da Império Tintas, e da Atlas Pincéis. E junto com a minha equipe, a gente revitalizou aquela praça, que foi no dia 12 e 13 de maio. E este é um projeto que, possível hoje, mais de 20 praças revitalizadas, é só ter boa vontade e agir. E convido a todos para que visite e apoie, que juntos somos mais fortes. Presidente, eu queria também falar aqui a todos os vereadores que foram na audiência pública aqui lá em Brasília, que tá certo que não conseguiram abrir a ponte, né? Mas conseguiram derrubar o presidente. E tinha 13 vereadores lá, hein? Obrigado. Devido ao término do horário regimental, dou por encerrado o pequeno expediente. Passemos à tribuna livre, onde temos 2 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Pedro Gomes de Oliveira Filho, por 10 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos assiste através da TV Câmara. Boa tarde à mesa. Em nome do presidente, eu saúdo a todos aqui presentes. Eu sou Pedro Gomes, sou morador dessa cidade, sou conselheiro municipal de saúde do município de Guarulhos, estou no meu 4º ano de mandato e venho aqui falar sobre a saúde, especialmente sobre a terceirização que aconteceu aí nos últimos dias pela Prefeitura de Guarulhos, através do prefeito Guti, que entregou nossa saúde a uma empresa terceirizada de Goiânia. Essa empresa assumiu 3 dos nossos equipamentos de saúde, o equipamento HMCA, o Hospital Municipal de Urgência HMU, e o PA Paravente. Esses 3 equipamentos de saúde, somando todos,
dá mais de 2.100 funcionários. Esses funcionários hoje estão sendo praticamente coagidos através de um informativo, onde eles têm que optarem em ficarem ou não para serem, vamos dizer, transferidos para algum equipamento sequer, sem darem opção para eles se tem ou não nos outros locais a opção deles escolherem. Exemplo, técnico de raio-x, alguma coisa do tipo. O governo não ofereceu isso para eles. Essa empresa em Goiânia, ela está com o salário dos servidores lá de Goiânia atrasados desde o mês de março. Não pagaram até o dia 15 agora. Eu estive reunido com o pessoal da GERIR lá no HMU. Uma representante da GERIR chamada Carrir, ela falou que dia 15 ainda não tinha feito o pagamento dos funcionários ali do município de Goiás. Então, quem nos garante que essa empresa que pegou os nossos equipamentos de saúde irá cumprir com tudo que foi acordado pelo convênio que sequer passou no Conselho Municipal de Saúde? Nós só tomamos conhecimento desse convênio, desse contrato, dessa terceirização, através de um anúncio do prefeito no final da tarde. É inadmissível a forma que os nossos trabalhadores que se dedicaram a vida toda para atender o munícipe dessa cidade ser tratado da forma que estão sendo tratados hoje. Não está tendo transparência por parte da GERIR e muito menos por parte do governo atual, que é a gestão do prefeito Guti. Não está tendo transparência. Os trabalhadores estão trabalhando todos eles trabalhando com medo. Não há um tipo de transparência, não há transparência desse governo para com aqueles trabalhadores. A GERIR assumiu nossos equipamentos no dia 3 de maio. Hoje nós estamos no dia 18. De ontem, das 22 horas até hoje, meio-dia, já tinham sido 32 óbitos computados. Das 22 horas de ontem até a meio-dia de hoje foram mais 6 óbitos. Houve 6 óbitos no sábado, onde havia plantão médico convocado pela empresa GERIR, médicos clínicos recém-formados que sequer sabiam fazer um procedimento de intubação. Houve 3 pessoas que chegaram ali em parada cardíaca, que se não fosse o Dr. Humbert, que é um neurologista que teve que assumir o plantão, muitas mortes teriam sido computadas naquele sábado, no último sábado. Eu estive lá presente. Uma médica da GERIR, ela sequer sabia fazer um atendimento. Ela saiu pedindo socorro para um outro médico. Encontrou o Dr. Humbert no meio do caminho, porque ele estava fazendo visita nos pacientes deles no PS, e ele que foi fazer o socorro e salvou aquele paciente naquele dia. Então é inadmissível a empresa GERIR contratar médicos para tratar da saúde da população de Guarulhos e simplesmente esses médicos não saberem o que estão fazendo numa sala vermelha, numa sala de emergência. É inadmissível esse tipo de situação. É inadmissível um governo contratar uma empresa, colocar uma empresa dentro dos nossos equipamentos e os médicos dela, para prestarem atendimento à nossa população, não saber fazer um atendimento. O conselho gestor lá do HMU, através da senhora Lúcia, também esteve presente no dia e presenciou na hora que a médica saiu correndo da sala vermelha, pedindo um socorro porque não sabia fazer o procedimento. É inadmissível esse tipo de situação. Você pegar os nossos equipamentos, entregar para uma empresa que também lá no estado de Goiás, e aonde ela dirige os equipamentos, ela já tem outros problemas, tem vários processos. Não é possível que um governo entregue a nossa saúde do município, que já é uma saúde caótica e agora está pior, entregue nas mãos de uma empresa que nós não sabemos a idoneidade dela, a não ser através de jornais como o Real Goiás, que é
um meio de comunicação ali de Goiás que publicam que ela já teve outros processos em 2011. Não é possível que os nobres vereadores que aqui se encontram, aprovem uma situação como essa. Os trabalhadores, ontem mesmo, teve um jovem, a empresa GRI deixou faltar um psiquiátrico. O psiquiátrico nossa forma de falar, que era da prefeitura, o doutor José Basto, ele trabalhou 12 horas, das 7 da manhã às 19 horas. E na troca de plantão, a médica da GRI que estava para cobrir o plantão, ela não foi. E sabe o que aconteceu? Um jovem deu entrada por volta de 23h48, sofreu um surto dentro do hospital, saiu correndo e foi atropelado em frente ao HMU pelo ônibus e morreu na hora de 21 anos. Ontem ele foi velado, foi mais uma família que teve que chorar a morte do seu filho. Então é inadmissível os vereadores simplesmente aceitarem, a mídia local também não fazer esse tipo de comentário, que eu estou achando mais estranho. Não dá, não tem lógica. Eu, como conselheiro municipal de saúde, eu acompanho todos os equipamentos. Eu passei o dia das mães praticamente dentro do hospital, vendo a forma que os nossos munícipes estavam passando. É inadmissível esse tipo de situação. É inadmissível a forma que os trabalhadores estão sendo tratados. Os trabalhadores ficaram doentes dentro do hospital, trabalhadores envelheceram empurrando marca, e hoje a secretária municipal de saúde fala: olha, os readaptados vão voltar para a secretaria e eles vão, sei lá, fazer qualquer coisa com eles. É inadmissível esse tipo de situação. É inadmissível hoje você ver servidores públicos participando de greve, reivindicando aumento, servidores públicos da saúde também que estavam lá, e o prefeito simplesmente não faz nada. É inadmissível. Nós vemos hoje muitos comissionados aqui que estão com seus salários atrasados, que as suas rescisões contratuais, sendo que o prefeito nomeou aí há pouco tempo atrás, cargos comissionados sem sequer pagar esses funcionários. É inadmissível o prefeito da cidade entregar a nossa saúde a uma cidade, a uma GRI, com mais de 162 milhões de reais, 555 reais, 691 centavos, reais e 20 centavos para uma empresa, sem sequer saber a idoneidade dela. É inadmissível fazerem acordo pelas costas do Conselho Municipal de Saúde, dizendo que o Conselho Municipal de Saúde, publicar em diário oficial dizendo que o Conselho sabia, sendo que o Conselho não sabia. Então, senhores, eu estou aqui indignado da forma que estão tratando os nossos trabalhadores. Os nossos trabalhadores ficaram doentes, tratando da saúde de vocês, tratando da saúde dos eleitores de vocês. E hoje eu não vejo nenhum vereador, eu não vi vereador lá, eu não vi vereador no HMU, eu não vi vereador no HMCA, eu não vi vereador no PA Paravente, eu não vi vereador conversando com os trabalhadores. Eu não vejo, a não ser uma única vereadora que eu vi lá, na segunda-feira, foi a vereadora Genilda Bernardes, que esteve conversando com os trabalhadores. Fora isso, eu não vi mais vereadores. Então, senhores, vocês podem dar risada, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês só têm que saber uma coisa: vocês estão cuidando da saúde da população. A população está morrendo, os trabalhadores estão aí envelhecendo e não são valorizados por esse governo. Senhores, foram 13 milhões que foram depositados no último dia 11 na conta da GRI, sem sequer prestar o atendimento, sem sequer prestar o serviço. Como que pode pagar uma empresa antes para ela trabalhar depois? Como que apareceram os insumos de última hora? Para concluir, presidente, senhores, deixaram a saúde chegar no caos para justificar a terceirização. Deixaram faltar tudo e de última hora apareceu tudo. Então é isso, senhor prefeito Guti. Parabéns, você está de parabéns pelo que você fez. Entregou a nossa saúde na mão de empresas que sequer sabemos a idoneidade dela. Parabéns, prefeito, parabéns. Com a palavra, o senhor Joel Lopes Paradela, por 10 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Joel Paradella, sou servidor público municipal, funcionário do SAAI. Inicialmente eu tinha feito a inscrição para essa tribuna por conta da nossa campanha salarial, campanha essa que hoje levou-nos a decretar e começar um processo de greve contra a administração, contra a proposta apresentada pela administração de 2% de reajuste salarial, sendo que as nossas perdas salariais se acumulam em mais de 40%. Mas, dado ao fato dos últimos acontecimentos, de ontem em particular, me vejo na obrigação de apresentar inicialmente uma declaração da minha nova organização, que é o MAIS, Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista, que traz no seu blog, vocês podem acessar pelo www.esquerdaonline.com.br, que traz o nosso posicionamento diante dos fatos ocorridos a partir da noite de ontem. O escândalo da JBS atingiu duramente o governo Temer. O presidente, no exercício do mandato, pagou pelo silêncio de Cunha. Tudo está gravado. Uma série de áudios foi entregue ao Ministério Público pelos donos do JBS. A grande mídia operou uma virada brusca nessa quarta-feira, 17 de maio. Por entender o caráter da imprensa brasileira, sabemos que não se trata apenas de noticiar um novo fato político, mas de uma tentativa evidente de dar uma saída política para o Brasil por fora de Temer. Os executivos do mercado financeiro pressionam para que Temer renuncie. Nesta quinta-feira, 18, o dólar subiu, a bolsa despencou, o capital financeiro deu o seu recado. Os donos da JBS já estão em Nova York negociando um acordo de leniência com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O novo acordo nacional está sendo negociado e, portanto, o debate sobre a ordem sucessória está sendo feito. Junto com inúmeros cálculos políticos, os analistas da Globo News esforçam-se em dois sentidos. O primeiro e categórico é que a continuidade de Temer é insustentável. O segundo é a necessidade de um acordo para estabilizar Brasília e aplicar as reformas. O movimento MBL, movimento de direita, lançou a campanha Renuncie Temer. O Vem Pra Rua, outro movimento também de direita, pede prendam todos. Temer, Dilma, Lula e Aécio. Ronaldo Caiado, senador do DEM, pede a renúncia de Temer e no seu Twitter defendeu antecipações das eleições presidenciais. Um protesto da direita está marcado. Pelo visto, a nova direita tem intenção de disputar não apenas as saídas políticas, mas também o espaço das ruas. Os últimos protestos da direita foram um desastre, porque a população está contra as reformas. Nesse tema, a grande mídia, a nova direita estão isolados. Mesmo depois de uma ofensiva campanha, 71% da população está contra a PEC 287 da reforma da Previdência. Dezenas de protestos já estão marcados para esta quinta-feira 18 por todo o país e aqui em São Paulo, Avenida Paulista novamente. No domingo, as Frente Povo Sem Medo, Brasil Popular, convocam atos por todo o Brasil. Nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 24, a Marcha Nacional em Brasília ganha ainda mais importância. É hora da classe trabalhadora entrar em campo, com os protestos e também uma nova greve geral. Todos os poderosos que estão contra Temer, neste momento, também defendem as reformas e tentarão, por todas as formas, mantê-las, apesar da crise política monumental. Direta já e eleições gerais. Caso Temer renuncie ou ocorra o impeachment,
a Constituição determina que são chamados a exercer o cargo de presidente da República pela ordem, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do STF. Rodrigo Maia, do DEM, Eunício Oliveira, PMDB, são alternativas pavorosas. Ambos são representantes da velha direita, inimigos da classe trabalhadora e dos pobres, são representantes do que há de pior na política. Estão todos acusados de corrupção. Carmen Lúcia, atual presidente do STF, representa uma saída perigosa. Por ser do judiciário, tem uma aparência técnica e imparcial, quase apolítica. Mas a ministra mineira defende enfaticamente as reformas que retiram direitos, tem lado e posicionamento claro. Qualquer dessas três figuras teria um mandato tampão, enquanto o Congresso seria encarregado de uma nova eleição indireta. É evidente que o Congresso não tem legitimidade para votar em nome do povo. Chega de golpe. Queremos votar para presidente, por isso a defesa das eleições diretas já é extremamente urgente. E por que eleições gerais? Defender eleições gerais significa que o pleito não seria apenas para escolher um novo presidente, mas também para eleger outro Congresso Nacional. Da situação brasileira, é uma medida democrática básica, já que o Congresso perdeu qualquer legitimidade, seja porque está envolvido em todos os escândalos de corrupção, seja porque tem aprovado, a toque de caixa, mudanças constitucionais na contramão da vontade popular. É tempo de ocupar as ruas, fora Temer e suas reformas, todos a Brasília, por uma nova greve geral, já. Não aceitaremos um governo do STF. Eleições gerais e diretas. Esse é o comunicado do MAIS, Movimento por uma Alternativa Socialista, e que a gente quer apresentar e chamá-los a essa reflexão. Então o Brasil está colocado aí todo esse momento de crise que é preciso a gente se reorganizar, a esquerda em particular, para dar uma resposta e apresentar uma alternativa de saída para os trabalhadores. Queria nesses últimos minutos dedicar aí a questão da campanha salarial dos servidores. O governo Guti, como já foi dito aqui, subiu no palanque, subiu no carro de som do sindicato nas campanhas salariais anteriores, dizendo que era uma vergonha o governo não oferecer, não querer aplicar o índice de inflação. E ele, na sua primeira campanha salarial, que tem a oportunidade de dar realmente vazão àquela conversa que ele praticava, faz a mesma cartilha, adota a mesma postura contra o servidor, apresenta um índice rebaixado de 2%, tenta enganar o trabalhador com mentiras, falando que o trabalhador poderia chegar até o índice de 11%, porque ele faz a matemática pilantra de juntar tudo, junta o auxílio alimentação, junta os 2%, junta os R$100, que na verdade é um adicional que está sendo concedido, que a gente sabe que tem uma limitação no tempo, que não vai ser comparado ao salário do servidor para efeito de aposentadoria, para efeito de um benefício, por exemplo, de afastamento de saúde. Portanto, o governo Guti vai para a televisão, vai para as redes sociais, tentar vender para o trabalhador essa mentira. Mas o servidor público deu a resposta e hoje iniciamos uma greve já com um potencial de crescimento muito grande, e está determinado que se até o final do dia de hoje o governo Guti não mudar na sua proposta, a greve vai continuar amanhã e quem sabe na segunda-feira também a gente ainda estaremos em greve até a gente fazer a mudança dessa proposta. Não é possível aceitar uma proposta tão rebaixada e que tenta dividir o servidor público naqueles que ganham mais com aqueles que ganham menos. Todos ganham pessimamente dentro da gestão pública municipal. E o governo aí, tentando justificar, fala que está com os recursos
da administração precarizados porque herdou dívida do passado, mas ao mesmo tempo faz aí uma colocação de cerca de 1.200 comissionados. É uma vergonha e o servidor está dando a resposta hoje na rua, hoje lá na frente do gabinete do prefeito, dizendo não a essa proposta e a greve continua. Dou por encerrada a tribuna livre, passemos ao grande expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem a Vossa Excelência, visto da colocação das palavras de um munícipe, se não me falha a memória, de nome Pedro, que inclusive faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Dadas as colocações, na minha visão, graves, da forma que foi colocada por ele, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a fala desse munícipe fosse encaminhada ao Instituto Gerir e à Secretaria da Saúde, até para que possa dar resposta a essa casa. Até porque cada um tem a sua responsabilidade. O indivíduo, quando vem na tribuna, ele sabe perfeitamente que tem responsabilidade na sua fala. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência se pode ser enviado cópia da fala do senhor Pedro ao Instituto Gerir e à Secretaria da Saúde. Sim, vereador, pode ser enviado. Perfeito, senhor presidente. Eu gostaria de complementar a minha questão de ordem. Com a palavra. Obrigado. Bom, a fala do senhor Pedro, do Conselho Municipal de Saúde, obviamente que, ainda mais sendo um componente do Conselho Municipal de Saúde, ele deve estar seguro do que ele diz, porque as implicações legais também existem. Ninguém pode chegar aqui na tribuna e falar o que quer, sem saber que existe uma responsabilidade legal. Senhor presidente, eu gostaria de que fosse deferida a minha fala. Peço à plateia que não se manifeste. Com a palavra, vereador Eduardo Carneiro. Peço que desconte o tempo do vereador. Perfeito, senhor presidente. Então é apenas para colocar, as acusações são graves. Mas eu queria deixar muito claro no que se refere ao Instituto Gerir. Então, vem pessoas, colegas vereadores, munícipes, indagar se esse contrato, se esse convênio é legal ou não. Esse convênio está dentro da lei. E aquele que discordar... Senhor presidente, eu preciso ter a minha fala, senão fica difícil. Com a palavra, vereador. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Felizmente, a educação não é para todos. Peço mais uma vez à plateia para que não se manifestem. Bom, e complementando essa questão de ordem, senhor presidente, deixando claro para esta casa que o governo tem toda a segurança jurídica e sim... Peço à plateia que não se manifeste e que não fale palavrão.
Com a palavra, vereador Eduardo Carneiro. Então, senhor presidente, claro que a gente entende a manifestação de outro assunto que não a fala desse vereador, do que eu acho que é totalmente legítima. Também acho que aqueles que trabalharam têm o direito de receber. Agora, a parte jurídica não somos nós que discutimos, né? Eu acho que vocês devam procurar o direito de vocês aonde vocês acharem melhor. Se há um impasse jurídico, com a palavra, vereador Eduardo Carneiro. senhor presidente, voltando ao tema que eu estava falando, que é a respeito do Hospital Municipal de Urgência e o Instituto Gerir. Primeiro, definir e deixar definido para essa casa que não tenham nenhum tipo de dúvida. O governo, ao firmar esse convênio, tem toda a segurança jurídica, além da situação econômica da cidade, da situação econômica do nosso município. Só para vocês terem uma ideia, os 3 equipamentos gastavam em média 18 milhões de reais por mês. Com esses contratos, com o Instituto Gerir, vamos gastar em média em torno de 13 milhões ao mês. Então, que isso fique claro para toda a cidade de Guarulhos, que além do governo Guti acreditar, e eu como profissional da saúde acredito, eu venho aqui e coloco a minha cara a tapa também. Eu acredito nesse modelo. Eu não acredito naquele modelo falido do PT, que hoje chega. Vou concluir. Senhor presidente, eu vou concluir, mas eu tenho que ser preservada a minha fala. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Olá para você, telespectador internauta que está acompanhando a 28ª sessão ordinária. Ela foi suspensa por 10 minutos por conta aí de manifestações na galeria. Funcionários comissionados estão ainda se manifestando sobre a questão das verbas rescisórias. Eles estavam se manifestando enquanto o líder do governo, o vereador Eduardo Carneiro, estava na tribuna dando explicações aí sobre o convênio que a prefeitura fez com o Instituto Gerir na área da saúde. É sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com o presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública, o vereador Alexandre Dentista. Vereador, na verdade foi levantado aí na Tribuna Livre, né? Um dos munícipes falou, criticou aí o Instituto Gerir, a gestão lá no HMU, parece que ocorreram alguns óbitos aí nesse período, esse curto período de gestão aí de 10 dias. O senhor, como presidente da Comissão aí de Saúde, como o senhor avalia aí esse início de gestão do Instituto Gerir? O senhor chegou a visitar o hospital, a saber qual que é a situação? Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade. Na verdade, aqui está sendo discutido vários assuntos. Começou pela vereadora Janete, fora Temer, está sendo discutido também a greve dos servidores públicos, também outros assuntos como principalmente a saúde. E a minha grande preocupação é a saúde, tanto que agora às 13 horas, na reunião que teve da Comissão de Saúde, eu fiz um pedido para os colegas vereadores da nossa comissão para que a gente faça uma visita agora no início da semana lá no Hospital HMU para realmente saber o que está acontecendo. Porque dá uma olhada, a gente vê pelos jornais que está uma porcaria, a gente escuta falar que melhorou bastante. Então nada como ir pessoalmente realmente saber o que está acontecendo, que é muito importante. Realmente, se foi feito um convênio, é para que melhore para a nossa população. A grande fala é que
tinha dívidas nos insumos, nos medicamentos, iria demorar para poder repor isso daí. E hoje, com essa terceirização, ficou mais rápido poder melhorar tanto a falta de insumo e medicamentos. Então nós vamos realmente ver se está melhorando para a população, se está diminuindo a fila, se tem uma quantidade boa de médicos atendendo, porque tem um número grande de médicos que recebiam no HMU, trabalhando no HMU. Só que quando eu visitava os hospitais, nunca tinha o número de médicos plantonistas que deveriam estar lá nas suas tardes, nas suas noites, nas suas madrugadas. Que eu visito de madrugada, à tarde, qualquer horário eu visito o hospital. E muitas das vezes, na escala médica, tem vários médicos sobrando, inclusive. Mas na hora da prática não tem. Então realmente nós vamos lá constatar se com a empresa contratada, se realmente melhorou muito para a nossa cidade. E precisa melhorar. Vereador, precisa melhorar. Tem hoje um projeto na pauta, e na pauta justamente da ordem do dia, em primeira discussão e votação, em que vários vereadores assinaram um projeto de 2015 que prevê que os hospitais públicos e privados coloquem lá uma lista com o nome dos médicos plantonistas naquele dia e também pelo responsável do plantão. Qual é o seu posicionamento com relação a esse projeto? É um excelente projeto. É a mesma coisa que eu acabei de falar, que quando eu vou visitar um hospital, a primeira coisa que eu faço é pedir a escala médica, para saber quantos médicos estão programados, estão ali trabalhar naquela tarde, naquela noite, para ver a escala. E como eu já cheguei no passado, o ano passado eu tive também fiscalizando alguns hospitais, eu cheguei lá, tinha 7 médicos na escala médica e só 2 trabalhando. Então é muito importante para facilitar não só a visita de um vereador, para poder na hora de estar vendo o que está acontecendo, mas a própria população. A população tem que enxergar quantos médicos estão ali trabalhando e recebendo de um dinheiro público para que realmente saiba na hora de cobrar. Ah, tem 10 médicos, 5 são ortopedistas? Cadê esses ortopedistas? Você vai ali no PA Maria Disse, que é do lado da Dutra, tem hora que você vai lá e não tem ortopedista. Do lado de uma Dutra, geralmente vários acidentes na Dutra, o que mais teria que ter ali num PA, ser ortopedista. Chega lá e não tem ortopedista. Então, realmente, eu achei um projeto muito importante, votarei favorável, porque é importante saber a escala médica para saber quantos médicos no momento estão trabalhando ali. E eu espero que realmente essa empresa contratada, e tenho certeza que o prefeito Guti, para poder contratar, ele foi até Goiânia, ele foi realmente conhecer essa empresa. Agora, nós vereadores temos que ajudar a fiscalizar para que realmente essa empresa venha para a nossa cidade e cumpra o que eles fazem de bom em outras cidades também. Tá certo, então, vereador, muito obrigada aí pelas as suas explicações. Eu que agradeço, boa tarde e bom resto de sessão a todos. Obrigado. Bom, agora a gente vai conversar rapidamente com a vereadora Janete Rocha Pietá. Ela vai falar aí sobre um projeto de lei que está no grande expediente para ser deliberado para análise das comissões, que trata aí, né, da realização de um censo escolar. A vereadora Janete aqui está do nosso lado. Eu acabei de contar para o público que a senhora apresentou aí um projeto de lei, ele está na pauta do grande expediente, justamente para a realização de um censo escolar para registro de demanda aí de crianças de 0 a 3 anos. Vereadora, qual que é o objetivo de fazer esse levantamento? O primeiro objetivo, todo censo, ele indica a população. Guarulhos tem um nascimento fantástico, mais do que uma cidade do interior. Uma média de 22 a 25 mil crianças ano. Então, por isso, existe quase uma cidade que nasce em Guarulhos por ano. E a educação, nós entendemos que ela começa desde que a criança nasce até ela chegar à escola. Por isso é importante a gente ter um censo para saber o número exato de crianças que Guarulhos tem, para podermos estabelecer o número de creches necessárias, bem como o período assim de atendimento à criança de mais tenra idade. Porque nós entendemos que quanto mais cedo a criança começa a ser cuidada pela educação, melhor cidadão ou cidadão vai ser. Então, o objetivo desse projeto é simplesmente dar subsídios à prefeitura no planejamento escolar
cada ano, né? Porque cada ano a prefeitura faz o seu planejamento. E sem essa possibilidade de saber aquilatar realmente quantas crianças estão fora da escola. E mais, na verdade, muitas mães têm me solicitado que as creches elas se prolonguem, que as creches elas não terminem às 5 horas, mas que ela trabalhos entre para concluir com a palavra, vereador Eduardo Carneiro. Porque muitas Obrigado, mães senhor trabalham presidente. até Para mais concluir tarde. a fala, Então, eu acho que essa casa tem responsabilidade suficiente para se analisar toda essa mudança que nós estamos tendo na cidade. Realmente o governo Guti direcionou para terceirização, não privatização, não é para instituição privada, vereador Rômulo, é terceirizar com organização social, sem vínculo, sem fins lucrativos. É diferente. Privatizar é uma coisa, terceirizar como essa é outra coisa totalmente diferente. Então, deixar claro, esta casa tem responsabilidade suficiente e maturidade para analisar todo o trabalho que está sendo feito lá na nossa saúde. Obrigado, senhor presidente. Encontram-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 21ª sessão ordinária de 25 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. 22ª sessão ordinária de 27 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 23ª sessão ordinária de 2 de maio de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 24ª sessão ordinária de 4 de maio de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. 9ª sessão extraordinária de 27 de abril de 2017. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Pela ordem, vereador Rômulo. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Pois não, vereador. Senhor presidente, o vereador Eduardo Carneiro pediu a fala do munícipe aqui, o Pedro, para levar para o instituto que está assumindo aí alguns hospitais. É possível colocar junto a essa fala, junto a esse processo, a fala desse vereador aqui durante a sessão, quando falava sobre a questão da saúde da cidade? Se o senhor permitir, sim. Então, inclua, senhor presidente. Só para concluir, eu acho que a fala do vereador líder do governo Guti é uma fala repressora, intimidativa, para intimidar o munícipe que veio aqui falar sobre a questão da saúde. É a nova política que ameaça, é uma fala ameaçadora, que dizer, ó, se mexe comigo, vai ter. É bem nessa linha. Ontem nós vimos a questão do presidente do partido, desse pessoal que está no governo aí, o presidente do PSDB, o Aécio Neves, que a conversa deles é nessa linha. Deixa comigo que depois a gente mata. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, o líder do governo tem que tomar cuidado no que vem e fala. Eu acho que o munícipe vem aqui na tribuna livre, ele tem direito de se expressar aqui, veio, fez a defesa, fez a crítica ao instituto que está assumindo aí os hospitais da cidade. Agora, o vereador chegar aqui e ameaçar, em tom de ameaça, eu acho que isso aí é grave. Eu acho que não pode acontecer. Eu acho que tem que... todos os munícipes da cidade têm direito de chegar aqui e se expressar do jeito que deve. Agora, chegar e ameaçar, não dá. Isso aí, essa nova política, eu não estou conseguindo entender o que significa nova política com as velhas práticas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Moreira. Senhor presidente, indago a Vossa Excelência, o meu líder de governo ameaçou alguém nesta casa, senhor presidente? No meu entender, não.
Então, senhor presidente, posso concluir minha questão de ordem? Por favor. Muito obrigado. Senhoras e senhores, veja bem como são distorcidas as palavras. O meu nobre líder de governo, ele requereu, que é o direito de qualquer e todo vereador desta casa, a ata da fala de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, como eu estou falando hoje, qualquer munícipe, qualquer pessoa pode requerer a fala de um nobre vereador. Agora, o que me estranha é o nobre vereador Rômulo querer incluir a fala dele na fala do meu nobre líder. Então, eu entendo, senhor presidente, que quem fala é porque tem a prova do ônus. Então, se o nobre líder falou, ele tem que responder pelos seus atos. Eu falo aqui nesta tribuna e respondo pelos meus atos. E não é porque não sou vereador que não vou responder. Então eu respondo. Era essa a minha questão de ordem. E depois vou ficar aqui aguardando, que eu quero falar no encaminhamento. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Luiz. Senhor presidente, a minha questão de ordem vai no seguinte indagação. A tribuna livre da Câmara Municipal de Guarulhos está no nosso regimento interno, certo? Correto. O senhor tem conhecimento de quantas câmaras no Brasil têm o recurso da tribuna livre? O número exato não tenho, não. Várias câmaras têm. Senhor presidente, a grande maioria. Senhor presidente, esse é um recurso, então, para concluir. Eu também não tenho o número de câmeras que tem tribuna livre, mas sei que em todas as câmaras municipais que têm a tribuna livre, é um recurso da democracia. É um recurso construído ao longo de muito tempo, porque não era assim as câmaras municipais. O eleitor, o cidadão não tinha esse espaço de vir na Câmara e fazer os seus questionamentos a respeito daquilo que ele acha conveniente, porque ele é um eleitor, ele é um cidadão da cidade. Então eu queria deixar muito claro que a existência da tribuna livre na Câmara de Guarulhos é uma conquista da população. É uma conquista da população. E aí eu também me senti muito incomodado quando eu vi o líder do governo se colocar lá, fazendo a defesa do Instituto Gerir, vereador Eduardo Carneiro, que é um direito que o senhor assiste. Mas fazer provocação não, ameaça velada de que quem falou aqui pode correr processo, o senhor não tinha necessidade de falar isso. Está no alto, está na ata, seu vereador. Então eu acho que todos nós aqui devemos respeitar a tribuna livre. E cabe a quem estiver fazendo uso da palavra o direito de falar aquilo que ele considera oportuno e necessário. E nós, vereadores, temos que respeitar, e é um valor, eu diria, vereador Eduardo Carneiro, o senhor falou que muitos não têm educação, alguns também não têm respeito pela democracia. Não têm respeito pela democracia. A tribuna livre é um direito, E eu, como vereador, faço sempre a defesa dela. Vez que não se questão de ordem, pela ordem, presidente. Pela ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador doutor Eduardo Carneiro. Senhor presidente, eu fui citado agora pelo nobre vereador José Luiz, citando claramente que este vereador teve uma atitude de intimidação com o munícipe que veio a essa tribuna. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se esse vereador fez algum tipo de intimidação a algum tribuno que teve nessa casa, nesta data. Eu já respondi, vereador, no meu entender, não. Não. Então, eu vou complementar a questão de ordem. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Desculpa. Senhor presidente, colegas vereadores, precisa ficar muito claro a minha questão de ordem. Eu fiz uma questão de ordem a Vossa Excelência, solicitando o encaminhamento da fala de um munícipe com uma acusação grave nesta tribuna. É de responsabilidade desta Casa de Leis de se investigar tudo. Se é uma prerrogativa do Legislativo, é a fiscalização dos atos do Executivo. Neste aspecto,
a grave acusação do munícipe, do senhor Pedro, que faz parte, além do mais, do Conselho Municipal de Saúde, claro que é grave e tem que ser levantado. Agora, ele responde legalmente pelos seus atos e pelas suas palavras. Não houve intimidação, nobre vereador José Luiz. Eu não tenho hábito na minha vida pessoal, profissional, política, de ter o comportamento de intimidação que ficou nesse país por muitos e muitos anos, por um partido que Vossa Excelência faz parte. Então, o senhor precisa rever os seus valores, rever os valores do seu partido, antes de fazer qualquer acusação nessa casa. Está claro, eu não fiz nenhuma intimidação. Eu solicitei. O senhor está nervoso, nobre vereador? O senhor está nervoso? Não há intimidação. Cada indivíduo que vem a essa tribuna, ele responde legalmente pelos seus atos. Se for verdadeiro, quem fez os atos deve responder. Se for uma calúnia, responde quem fez a denúncia. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador doutor Alexandre Dentista. Obrigado, presidente. Pelo artigo 151, por favor, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado. Boa tarde a todos novamente. Calma, vamos acalmar os ânimos. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Boa tarde para você, telespectador internauta que está acompanhando a 28ª sessão ordinária. Ela foi suspensa por mais 10 minutos. Aí, há servidores, enfim, comissionados que estão se manifestando na tribuna. Está difícil de dar continuidade aos trabalhos, por isso o presidente da casa, Eduardo Souto, fez essa suspensão. E eu estou aqui com o vereador Rafa Zamprônio, do PSB, o vereador que é presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público. Vereador, os servidores aqui de Guarulhos, né, o STAP, que é o sindicato, já, enfim, informou greve no dia de hoje. Eles se reuniram em assembleia aqui na Praça Getúlio Vargas, depois foram até a prefeitura. Os servidores vieram procurar a comissão para discutir essa questão do dissídio. Eles pediram 20% de reajuste, a prefeitura deu 2%. Eles vieram conversar com os membros da comissão? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade para responder essa questão. Queria mandar um abraço para todos os telespectadores da TV Câmara. Bem, a nossa comissão ela é pública e aberta, né? Ela funciona ao meio-dia todas as quintas-feiras e nós temos o hábito de receber todo e qualquer funcionário público. Nesses 4 meses que a comissão está trabalhando, já recebemos alguns exonerados, recebemos alguns funcionários, recebemos estatutários e a gente tenta sempre buscar um equilíbrio, diálogo e respeito, né? Na minha concepção, você falar que houve 2% de aumento ou reajuste é uma questão equivocada, porque são 2% que são somados também aos R$100 do cartão, né, que a população, que o servidor pode gastar em qualquer tipo de compra, fora que o aumento também é escalonado. Ele chega a 2, pode ir a 11, de acordo com a faixa salarial dos funcionários. Sabemos hoje que a grande parte dos funcionários públicos ganham menos de R$4.000 ou menos de 3.200, onde está nessa faixa de aumento de 11%. Acredito que o STAP tem a sua característica de cobrar, eles sempre vão querer também um aumento maior do que a gente propõe. Entretanto, é bom lembrar ao telespectador que assiste, que não é funcionário público, né, que você teve um aumento ou um reajuste bem menor do que os funcionários públicos estão tendo. Estamos num momento delicado, nossa democracia, momento delicado também em Brasília, aqui em Guarulhos, só que é importante lembrar que Guarulhos tem uma dívida de quase 8 bi de dívida, né?
são 7,4 bilhões, que equivale a quase duas vezes o nosso orçamento, se eu não me engano. Então eu acho que o prefeito Guti, junto com o seu corpo, fez uma questão equilibrada, responsável, e eu tenho certeza que no ano que vem, nos anos que seguirem esse governo, o servidor público vai ter o respeito ainda mais, né, do que ele merece. Está sendo tratado com respeito, o STAP representa uma grande parte, mas não a maioria. Muitos servidores estão trabalhando no dia de hoje, principalmente os professores, então eu acho que é com diálogo e com respeito que a gente vai chegar nas cifras que todos almejam. O vereador só apontou aí que aí o reajuste seria entre 2% e 11%. O senhor sabe como está sendo feito esse escalonamento? Isso tem a ver com a faixa salarial? Como é que funciona isso? Sim, o escalonamento do reajuste, para você entender, né, ele está feito de acordo com a faixa salarial do servidor. Ou seja, aquele servidor que ganha menos de R$ 3.200 vai ter um aumento significativo de até 11% no seu salário. Aquele servidor que ganha um pouco mais, aí o aumento vai sendo reduzido. Então esse é o aumento escalonado. Por conta da situação do nosso município, não tem como chegar aos 20% que o STAP pretende, mas também acredito que para grande parte dos funcionários, principalmente aqueles que ganham menos de R$ 3.200, o aumento, de acordo com a nossa realidade, é um aumento que não está de acordo com o que todos sonham, mas é a realidade, é um aumento responsável, e eu tenho certeza que o prefeito e a equipe de administração, nos próximos anos, vão dar um aumento que seja mais substantivo. E a comissão de funcionalismo está sempre aberta, quinta-feira ao meio-dia, para todo e qualquer funcionário. Vereador, nesse percentual de aumento, né, que você falou que é de 11%, está incluído também o aumento do vale-refeição ou vale-alimentação? Isso também é um somatório? É um somatório, né? É importante dizer que o vale-refeição, o vale-alimentação e o cartão bônus de R$100, eles somam-se ao salário, né? Junto com os 2% do salário. Além desses 2% do salário efetivo no servidor, ele tem mais o aumento dessas gratificações, né? Volto a repetir, para você que está de casa, principalmente para você que não é servidor ou você que é servidor. Nesse momento, acredito que a proposta do governo foi uma proposta responsável. Pode ter margem para uma melhor? Depende da negociação com o STAP. O STAP representa os servidores, mas nem todos os servidores estão participando da greve. A gente tem que ter responsabilidade, respeito e, acima de tudo, diálogo. Tá certo. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos, vereador. Que isso. Um abraço a todos. Valeu. Bom, a gente acabou de entrevistar o vereador Rafa Zamprônio, ele que é presidente da Comissão de Administração e Funcionalismo. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta aí com mais informações. Lembrando que a sessão foi suspensa por 10 minutos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos aqui diretamente do plenário. A sessão foi suspensa por 10 minutos. Isso porque há uma série de funcionários comissionados, aqueles que foram demitidos e, enfim, eles
querem receber aí valores rescisórios. Eles se manifestaram, isso tornou difícil continuar os trabalhos, por isso o presidente da casa suspendeu a sessão por 10 minutos, agora deve voltar aí a sessão e você vai acompanhar todos os detalhes conosco. TV Câmara Guarulhos. Encontram-se sobre a mesa os balancetes da Agro e desta edilidade relativos ao mês de abril de 2017. Questão de ordem, senhor presidente. Presidente, eu estava com a palavra. Com a palavra, vereador Dr. Alexandre Dentista. Muito obrigado, presidente. Só concluindo ou iniciando a minha fala, eu também muito preocupado com a saúde da nossa população, principalmente o que vem acontecendo aí com essa terceirização, acontecendo aí principalmente no Hospital HMU. Na reunião que nós tivemos hoje da Comissão de Saúde, eu convidei os colegas vereadores para que semana que vem a comissão faça uma visita lá no Hospital HMU. Nós vamos estar conferindo o que realmente vem acontecendo, uns informando não só das mortes que vem acontecendo, mas também que a superlotação continua, e nós vamos lá, a Comissão de Saúde estará presente para confirmar e verificar realmente o que tem acontecido no hospital, se realmente foi, porque eu tenho certeza que para contratar uma empresa, todo cuidado foi feito para isso. Agora, nós temos que ajudar a prefeitura, temos que ajudar a conferir e cobrar da empresa contratada que realmente cumpra o seu papel de ter todos os profissionais que estão sendo pagos pelo município, também conferir também se tudo que está no papel, se tudo está no contrato, está sendo feito. Porque nós temos uma grande preocupação, tenho certeza que todos os vereadores aqui têm a mesma preocupação para que realmente possa dar uma saúde adequada e de respeito para a nossa população. Em virtude de tudo isso, a Comissão de Saúde hoje se posicionou para ir conferir esse contrato que está sendo feito com essa empresa que foi contratada recentemente. Muito obrigado, vereadora. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Genilda. Eu quero, Alexandre, eu quero depois que você possa repetir a data, porque eu também quero participar dessa visita. Eu quero aproveitar aqui e dizer assim, já que a pressão, e a gente já percebeu que esse governo, o método que ele utiliza é da pressão e da pseudo-ameaça, né? Já que o Pedro vem sofrendo retaliações no Conselho e acaba... Oi? Questão de ordem. Qual a questão de ordem, vereador? Então, eu quero encaminhar o relatório no encaminhamento do Eduardo Carneiro. Então você vai falar pelo artigo 151. É questão de ordem. Então, a questão de ordem é a seguinte, eu quero que você acrescente, então, no relatório do Pedro Gomes, na fala do Pedro Gomes, o relato dessa vereadora também, porque eu quero corroborar tudo aquilo que foi falado pelo Pedro Gomes, porque eu estive pessoalmente no HMU na segunda-feira e pude ver com os meus próprios olhos o que aqui foi denunciado por esse rapaz na Tribuna Livre. Então eu quero que, já que o nobre líder de governo requereu a fala do Pedro Gomes, eu quero que acrescente que eu também repito as mesmas falas ipsilítere do que foi dito pelo Pedro Gomes aqui nessa tribuna. Até porque eu presenciei uma cena mais dantesca do que essa que o Pedro Gomes aqui relatou. Eu estava lá e vi dois médicos, um do Instituto Gerir e um concursado da prefeitura, tendo posições diferentes. Um menino com a clavícula quebrada, numa cadeira, e o instituto não sabia o que fazer com esse menino. Chamou o médico de plantão do Instituto Gerir, o médico disse, dê alta. Chamamos o médico que atendeu no pronto-socorro, o médico diz, é caso de cirurgia. Aí ficou os dois médicos discutindo pareceres distintos, um contra o outro, e o médico da prefeitura disse, eu não me responsabilizo. E aí eu ouvi
o Instituto Gerir dizer assim para a família, para a mãe então assina a responsabilidade pela alta. Isso é um absurdo, senhor presidente. É um absurdo numa casa de saúde querer que a família assuma a responsabilidade de uma decisão de 2 médicos. Então, se é para colocar, porque aliás, se o Guti estiver me assistindo aqui agora, eu vou dizer: Guti, o seu líder de governo é um rinoceronte numa loja de cristal. Por favor. Então é preciso aprender a ouvir, é preciso saber lidar com o que está acontecendo. E aí, Alexandre Dentista, parabéns por você, para a Comissão de Saúde estar lá. Eu estou com o relatório em mãos, entregarei para a comissão e irei pessoalmente também fazer essa vistoria. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, eu gostaria de que o senhor nos informasse qual a composição da Comissão de Saúde. Composição da Comissão de Saúde dessa casa, Comissão Permanente. Ok. Peço... Senhor presidente. Ao secretário que proceda a leitura... Doutor Alexandre, presidente. Vereador Edmilson Souza. Presidente, vereador doutor Alexandre Dentista. Secretário, doutor Eduardo Carneiro. Membro, vereador Moreira. Senhor presidente, para concluir a minha questão de ordem, eu gostaria de deixar registrado e solicitar que a fala do munícipe que utilizou a tribuna livre hoje aqui, de forma regimental e na qualidade também de presidente do conselho, membro do Conselho de Saúde, é alguém que acompanha esse trabalho há muito tempo. Então eu gostaria de pedir que a fala dele fosse encaminhada para a Comissão de Saúde dessa casa. E eu explico por quê, senhor presidente. Na verdade, ele veio aqui e relatou fatos gravíssimos. Nós não temos que repreendê-lo porque ele trouxe a verdade a essa casa. Nós temos que dizer a ele que ele vai ter o devido acolhimento do que ele falou na Comissão de Saúde dessa casa. E a Comissão de Saúde dessa casa, tendo acesso à fala dele, vai tomar as providências que achar necessárias. O presidente, doutor Alexandre, e os demais membros. Digo isso, senhor presidente, porque o Conselho de Saúde dessa cidade, ele é um militante do Conselho, foi constituído a duras penas. Eu lembro que nós tivemos a constituição do Conselho, que custou inclusive a cabeça de um dirigente de ensino, professor Antônio Nabais Moreno, porque ele cedeu uma escola estadual para fazer uma reunião do Conselho, e o prefeito da época, para perseguir e para dizer que nós não queremos ter Conselho, o demitiu pediu a cabeça dele junto ao governador da época, e o governador o demitiu de forma sumária. Isso, se vocês procurarem nos jornais da cidade, vocês vão saber o que eu estou falando da época. Então esse Conselho de Saúde, ele nasceu da luta. Não da luta por direitos individuais, mas para que a saúde da cidade melhorasse. O Conselho de Saúde, e ele é um militante, veio trazer a luz aqui para a gente sobre algumas questões, é importante que a gente preste atenção. Cabe a nós, eu sou líder da oposição, ouvi-lo com muita atenção e prestar atenção no que ele está falando, para poder pedir, solicitar, reivindicar e apontar para o governo que o rumo está errado. Cabe ao líder do governo nessa casa, na minha opinião, se me permite, doutor Eduardo Carneiro, dar as respostas do governo, não é encaminhar para o Gerir. O prefeito da cidade não é o presidente da Gerir. O prefeito da cidade é um ex-vereador dessa casa, pelo artigo 151, senhor presidente. O prefeito da cidade, é para ele que nós temos que encaminhar, e o líder do governo nessa casa tem que dar essas respostas. Nós não podemos encaminhar para um instituto que ele é estranho à administração pública. É um instituto que acabou de chegar na cidade. Então há uma inversão. Seria como nós tivermos um processo aqui nessa casa, onde a gente vai cuidar de algo que estão falando contra nós. O vereador vai dizer, não, eu vou investigar e eu vou dar o parecer final. Não. Nós temos que dar a responsabilidade para aquele que foi eleito para isso e deve responsabilidades ao município. Então, eu só queria aqui chamar a atenção dessa casa e aqueles que nos assistem, que nós não podemos achar que a contratação de um ente, que a contratação de um instituto ou de uma instituição, ela responde pelos atos. Não.
Quem responde pelos atos da prefeitura é o prefeito. Ele disputou as eleições e ganhou, e tem que assumir as suas responsabilidades. E muitas vezes as suas responsabilidades vão ser espinhosas. E por que elas vão ser espinhosas? Porque durante a campanha, muitas vezes a gente fala demais. Muitas vezes durante a campanha a gente promete que a gente sabe que não vai cumprir. Muitas vezes durante a campanha a gente fala para agradar a plateia. E agora chegou a hora de governar. Os servidores públicos municipais estão lá no passo. Eles não querem 2%, eles estão aguardando lá. Os servidores que trabalharam, muitos aqui durante 16 anos, querem receber os seus direitos. E não adianta a gente continuar repetindo, olha, é uma herança, nós temos dívida e tal. Já disse aqui na tribuna, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a Prefeitura de Guarulhos arrecadou mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Então dizer, ó, nós não temos dinheiro para pagar, não é verdade. Mais de R$1 bilhão. Então não é verdade. Então o recurso está em caixa e o que a gente está pedindo é que haja um atendimento, não olhar nessas pessoas aqui com um olhar de revolta. A gente tem que olhar aqui que tem homens, mulheres, senhoras, pessoas que estão passando por dificuldades, mas que na hora que o município precisou, eles estiveram servindo a população como um todo. Então faço aqui, mais uma vez, um apelo, que a questão da saúde, que a comissão se posicione, que a comissão pegue o documento e emita um parecer. Digo mais, eu acho que o senhor Pedro tem que ser convidado a estar na próxima reunião da Comissão de Saúde, para que os vereadores dessa casa ouçam o senhor Pedro e o que ele tem a dizer, para que a gente possa formar uma opinião entre nós. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Eduardo Barreto. Presidente, gostaria de saber do senhor e da mesa qual que é a funcionalidade da tribuna livre e com quanto tempo de antecedência o munícipe deve fazer o pedido de registro. 48 horas de antecedência e o tema tem que ser pré-avisado para a Câmara. Para concluir minha questão de ordem, presidente. Com a palavra. Senhor presidente, senhor nobres pares, quem está na galeria nos acompanhando, a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Bom, presidente, pelo que me consta, o senhor Pedro, que é membro do Conselho Municipal da Saúde, se inscreveu para ter o direito à fala e trouxe aqui na tribuna ao assunto referente à saúde. Como conselheiro da saúde, presidente, trouxe a essa casa graves denúncias. Graves denúncias como membro do Conselho, que lhe reveste essa prerrogativa de sim fiscalizar a saúde do nosso município também, e como munícipe da cidade, que eu tenho certeza que é usuário da nossa saúde pública. E aí, presidente, eu vejo hoje aqui nessa casa, se me permite fazer a colocação, doutor Eduardo Carneiro, que quando o senhor sobe na tribuna, com a vasta experiência política que tem, o respeito político adquirido na cidade, quando o senhor está no papel de líder do governo, o senhor está representando o governo aqui na Câmara Municipal. E aí, quando o senhor aparentemente faz uma fala questionando a boa-fé da denúncia do munícipe aqui em cima dessa tribuna, é como se o governo estivesse questionando a denúncia desse munícipe, desse membro do Conselho Municipal. A cidade está pegando fogo, presidente. O país, então, nem se fala. Hoje estou aqui com a gravata dourada, onde a nossa bandeira, o amarelo, representa as nossas riquezas. Esse amarelo está desbotando, porque as nossas riquezas estão indo para os bolsos daqueles corruptos que ali estão. Só que, presidente, para encerrar, eu faço aqui, presidente, até mesmo um alerta. Em Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus, presidente. Hoje nós estamos como autoridade. Outras autoridades estaduais estão como autoridades. As federais também. Mas há
de ser cobrados por essa autoridade dada por Deus, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Thiago Surfisto. Presidente, gostaria de saber do senhor se a tribuna livre, além de ser uma conquista dessa casa, ela dá o direito do cidadão falar qualquer coisa que ele quiser, inclusive ofensas. Não, vereador Thiago, está no regimento, a pessoa tem que marcar 48 horas antes, falar do assunto, né? Ela faz de manuscrito, o próprio punho, e falar, se ele vem falar de saúde, ele tem que falar de saúde, se ele falar de esporte, é de esporte. Certo, senhor presidente. Para concluir minha questão de ordem... Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só dizer que é muito importante a tribuna livre, que as pessoas venham aqui realmente falar, e que o doutor Eduardo Carneiro, que ele disse, tem total fundamento. Cada um é responsável pelo que fala. Senhor presidente. Peço mais uma vez à plateia que não se manifeste, pois tem um vereador na tribuna. Continuando, cada cidadão é responsável pelo aquilo que ele fala. E foi isso que o nobre vereador alertou, das responsabilidades das falas aqui nessa tribuna. Pois a pessoa traz informação, qual a fonte, qual a veracidade disso? Isso a gente tem que questionar. Agora eu fico muito triste com o vereador Rômulo Ornelas, que às vezes eu não entendo o que ele fala, na sua maioria das vezes, mas falar, viu, vereador, que tá dando entendimento que vai pegar alguém, que vai matar, o senhor tá jogando pra galera. Eu quero ver se depois, se o bicho pegar de verdade mesmo, se o senhor vai segurar o rojão, tá? Porque nós estamos preparados, nós também estamos preparados aqui, né? E nós temos responsabilidades naquilo que a gente fala, tá? Então, todos os vereadores aqui têm que ter a consciência, não, ninguém está ameaçando ninguém aqui não, mas tem que ter a responsabilidade do que fala aqui, não é porque o pessoal está aí, e eu acho justo a reivindicação deles, pois eles trabalharam, né, está esbarrando numa questão jurídica. Não é porque o pessoal está aqui que você vai falar para jogar para a galera, tá? Tem que ter respeito com os vereadores dessa casa, artigo 150. E saiba o que o senhor fala. Saiba o que o senhor fala, porque ninguém está ameaçando ninguém aqui. Tá? Então, tenha cuidado com o que o senhor fala, porque isso aqui é uma casa de respeito. Respeite os vereadores dessa casa e preste muito bem atenção no que o senhor fala. Tenha a responsabilidade. Está concluída a minha fala. Artigo 150, parágrafo único. Persistindo manifestações antirregimentais incompatíveis com o prosseguimento dos trabalhos legislativos, o presidente poderá declarar encerrada a sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Declaro encerrada a presente sessão. Muito boa tarde para você, telespectador internauta, que estava acompanhando a 28ª sessão ordinária. A sessão ela terminou há pouco, o presidente da casa ele decidiu finalizar a sessão, porque está muito difícil de dar continuidade aos trabalhos, por ter uma série de funcionários comissionados que foram exonerados, que estão se manifestando, enfim, falando sobre as verbas rescisórias, que querem receber as verbas rescisórias, mas na verdade eles também se manifestaram sobre um outro assunto que tomou destaque na sessão por conta da Tribuna Livre, né? O munícipe, o senhor Pedro Gomes, se manifestou na Tribuna Livre e ele fez algumas denúncias, né, da situação do Hospital Municipal de Urgências, HMU. Ele apontou aí que houve casos aí de médicos que parece que não estavam muito bem preparados, apontou alguns casos de aumento de óbitos no sistema de saúde. E eu estou aqui ao lado do líder do governo, que também é secretário da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Casa, o vereador Eduardo Carneiro, do PSB. Vereador, o senhor tentou também se explicar aqui na tribuna, não conseguiu, justamente pelas manifestações.
O senhor Pedro Gomes questionou aí o Instituto Geri, a eficiência do Instituto Geri nesses primeiros 10 dias de gestão aí do Hospital Municipal de Urgências. Qual que é o posicionamento do senhor nesse caso? Não, eu tentei colocar aos colegas que nessa Casa de Leis, obviamente que existe o espaço da Tribuna Livre, e o espaço da Tribuna Livre, aquele indivíduo, o munícipe que vem colocar a sua fala, ele também tem que ter responsabilidades. Ele não pode falar o que quer e o que pensa, e muitas vezes por paixão ideológica, que me parece ser a situação desse senhor, que tem sérios problemas lá no Conselho Municipal de Saúde, ele veio fazer uma denúncia que, ao meu ver, é uma denúncia grave, e eu pedi que a fala do senhor que veio, o senhor Pedro, fosse encaminhado à Secretaria da Saúde e ao Instituto Geri, para que fosse averiguado se a denúncia que ele está fazendo é pertinente. Se for pertinente, culpa-se aqueles responsáveis pela denúncia que ele fez. E se não for pertinente, obviamente, pode se tratar de uma calúnia. E se for uma calúnia, ele tem que responder legalmente. Eu tenho chamado a atenção dos nobres vereadores dessa casa que o munícipe ele tem o espaço. Agora, ele tem que saber que ele tem responsabilidades. Não pode se pensar apenas no seu direito. Vamos pensar no seu direito e nos seus deveres como cidadão. Se for verdadeira a denúncia, puna-se os culpados. Se não for, se eventualmente não for verdadeiro a denúncia, é uma calúnia. E aí, obviamente, que as pessoas envolvidas têm o direito de tomar o posicionamento que achar melhor. O senhor Pedro Gomes, então, ele é membro, né, do Conselho Municipal de Saúde, trouxe essas denúncias. Agora, vereador, como secretário da Comissão de Saúde, vocês vão apurar essas denúncias aqui pela Câmara mesmo? Vamos. Hoje, por coincidência, hoje nós tivemos uma reunião na Comissão de Saúde, e na Comissão de Saúde, a reunião que nós tivemos hoje, foi sugerido por mim, inclusive na comissão, que nós fizéssemos uma visita, tanto é que já está programada uma visita para quinta-feira que vem, ao meio-dia, da comissão, lá no Hospital Municipal de Urgência. Então, a visita inicialmente vai ser só no Hospital Municipal de Urgências ou também nos outros hospitais, o Hospital da Criança, isso vai se estender ou não? Não, inicialmente nós vamos fazer no Hospital Municipal de Urgência, mas claro, todos os equipamentos podem sim e devem receber visita dos parlamentares que fazem parte da Comissão de Higiene e Saúde da Casa. Tá certo. Então, vereador, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado. Bom, na verdade, durante toda a sessão, né, durante aí o pequeno expediente, alguns vereadores se manifestaram. A vereadora Janete Pietá falou, inclusive, sobre a audiência pública que aconteceu em Brasília, reclamou da ausência de órgãos importantes para discutir a reabertura da ponte sobre o Rio Baquirivu, que liga o aeroporto a uma série de bairros ali da região. Falou que não foi a Gru Airport, não foi a Infraero e também não havia representantes da Prefeitura de Guarulhos. Lembrando que dessa audiência pública participaram 13 vereadores e também o secretário nacional de Aviação Civil. Participou também o deputado federal Eli Correia Filho. Ele disse que vai entrar com uma ação na justiça para que haja reabertura dessas pontes. Enfim, durante toda a sessão, durante todo o tempo de sessão, aí depois da Tribuna Livre, esse assunto relacionado à saúde, as denúncias com relação ao atendimento no Hospital Municipal de Urgência, elas dominaram as discussões entre os vereadores. A temperatura aqui, o clima esquentou, né? Então ficou difícil de dar continuidade aos trabalhos. Depois da suspensão de 10 minutos e depois mais 10 minutos de sessão, o presidente da casa decidiu encerrar a 28ª sessão, lembrando que não foi deliberado nenhum item do grande expediente e também a sessão nem chegou à ordem do dia. Portanto, não foi nem deliberado, nem votado nenhum item nessa sessão. E assim, a gente finaliza a nossa transmissão da 28ª sessão ordinária. A gente convida você para acompanhar a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.